É, hoje a aula, que a nossa aula seja tranquila, abençoada com sabedoria e saúde, tá? A aula de hoje é sobre função do segundo grau. A gente vai tentar ver todo o material, fazer os exercícios que tem. Qualquer dúvida, a gente sabe que é um assunto do nono ano, mas que repete no primeiro. Mas, mesmo assim, eu quero que qualquer dúvida fale. Olha, professora, não entendi essa parte. Deixa eu ver aqui. Não entendi essa parte. Não deixar acumular dúvidas nesse assunto, tá? Eu vou compartilhar a outra página para a gente começar. Bem, aqui está a equação do segundo grau. Tá? Toda equação do segundo grau ela vai ter esse formato aqui, ó. F de x igual a x quadrado, que é justamente o que mostra que é do segundo grau, esse 2 aqui, mais bx mais c, onde o a, b e o c pertencem aos reais com a diferente de zero. Claro que se o a fosse zero, sumia o termo x quadrado e ficaria do primeiro grau, tá? O que é mais interessante, gente, quando vocês forem dar esse assunto na escola de vocês, na turma de vocês, tem professores que eles acham que não é tão relevante, mas quando vocês forem dar esse assunto, que vocês escreverem a equação ax quadrado mais bx mais c como função, né? O que eu tenho que saber? Fazer o meu aluno, de forma massacrante, verificar quem é o A, o B e o C. Entendeu? Porque tudo, no restante da função, tudo vai depender de A, B e C. Então, quando eu olhar a função, quem é o A? O termo que acompanha o x quadrado, o B, o termo que acompanha o x, e o C, o termo independente. Então, nesse exemplo aqui, ele diz, olha, o A é 1, porque é como se fosse 1x quadrado, o B, menos 3, porque a fórmula vai obedecer, vai precisar do menos, e o C é o 4. Tá? Toda função, ela tem as raízes. Tá? Que, no caso da função segundo grau, ela tem raízes reais iguais, reais distintas, não reais, mas tem raiz. Tem algo que, quando jogue lá, vai dar zero. Como ele chama aqui, as raízes é jogar o valor que zera a função, então ele também chama com zeros da função. É a mesma coisa que raízes. Tá? Aqui, o que ele diz aqui. Raízes ou zeros de uma função. São valores de x para os quais o f de x é zero. Que é o que a gente vai usar a fórmula de Bhaskara. Então, eu tenho duas fórmulas. A do discriminante e a fórmula de Bhaskara, que vai dar em x' e x duas linhas. Isso aí nós já usamos lá no nivelamento, né? Então, eu vou recortar para a gente fazer lá. Eu vou recortar, a gente refaz aqui. Determine os zeros da função ou as raízes de uma função, tá? Então, a primeira coisa é eu dizer quem é o A,
quem é o B e quem é o C da equação. Então, o A aqui é 1, o B é menos 3 e o C é 2. Como ele quer as raízes, primeiro eu calculo delta. B ao quadrado menos 4 AC. Então, delta vai ser menos 3 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 2. Menos 3 ao quadrado, qualquer número negativo elevado a par fica positivo, é uma potência par, e 3 ao quadrado dá 9. Menos 4 vezes 1, 4 vezes 2, 8. Então, delta é igual a 1. Aí eu venho para a Bhaskara. X igual menos B, mais ou menos a raiz de delta, sobre 2 vezes o A. Quando vocês forem fazer uma questão dessa, diga, Hanna. Pode falar, Hanna. Levantou a mão. Professora, aí ele está pedindo os zeros das funções. É a mesma coisa que pedir a raiz? Mesma coisa que pedir a raiz. Ou dizer assim, resolva a equação de segundo grau. É a mesma coisa. Só que lá na equação, quando ele diz resolva a equação, eu já quero achar o valor que zera. Aqui, resolva, determine os zeros da função. Aí ele dá a função. O que eu tenho que saber? Que toda vez que ele pedir isso aqui, eu tenho que o f de x tem que ser igual a zero. Então, eu igualo isso aqui a zero. Entendeu? Eu igualo a zero. Oi? Não entendi o que será. Quando eu igualo... Como é? Agora. Quando a equação não está aqui, isso aqui é uma função. Por que eu sei que é uma função? Porque ela está igualada a f de x. Sim. Mas quando eu quero achar os zeros ou raízes de uma função, eu igualo f de x a zero, então vai ficar x quadrado menos 3x mais 2 igual a zero. Isso aqui não é uma equação do segundo grau? A função ela é igualada a y. A equação ela é igualada a um número a zero. Entendeu? Vocês estão escutando direito? Sim, professora. Sim, professora. Então, eu igualei a zero. Para mim está travando muito. Para mim tá ok. Deve ser a tua internet, Hanna. Então, eu igualei a zero para transformar em equação do segundo grau. E a equação do segundo grau a gente resolve feito como a gente faz lá no fundamental. Equação do segundo grau. Aí, quais são as fórmulas que eu uso? A primeira é o delta, porque o delta ele já te dá uma prévia do que vai acontecer. E a segunda é a de Bhaskara. Então, vai ficar aqui x é menos, olha o B, menos 3, mais ou menos a raiz de 1, dividido por 2 vezes 1. Então, x vai ser
O menos na frente do parênteses está dizendo troca o sinal. Então, vai ficar 3 mais ou menos 1 sobre 2. Quando ele diz mais ou menos, ele vai separar em duas partes. A primeira, x', que é 3 mais 1 sobre 2. Onde que eu vou? 3 mais 1 sobre 2. Isso aqui dá 4 sobre 2, que é 2. E o x duas linhas, que é 3 menos 1 sobre 2. 3 menos 1 dá 2, sobre 2 dá 1. Então, está aí a solução. Aqui, ó. Aqui, ó. 2 e 1. Tá? Então, solução. 1 e o 2. Sempre a gente coloca o maior e o menor. Tá? 1 e 2. Lá no assunto de vocês, na apostila, ele vai mostrar vértice, depois sinais, tá? E ele vai seguir. Professora, licença aí rapidinho. A minha dúvida era a seguinte: determinar o zero da função é a mesma coisa que determinar a raiz? Isso. Porque aí, no caso, ele pediu. Tá. Era isso que eu tava. Essa dúvida aí. Obrigada. Se ele falar em zeros de função, ele está falando em raízes. Tá? Falou em zero, é raízes. A haste resolva a equação. É achar as raízes. Tá? Vou pegar um outro exemplo lá. Antes de pegar o exemplo B daqui, eu vou fazer um outro exemplo que eu vou resolver com vocês, para a gente ter cada um. Esse exemplo aqui ele não está lá na lista, mas eu vou colocar aqui. Exemplo 2. Determinar as raízes da função. Já está lá em cima, né? Então, vou colocar só assim, letra B. F de x, posso botar f de x, como posso também botar y, tá? É x ao quadrado menos 6x mais 9. Quero resolver essa equação, essa função. Como ele quer as raízes, né? Então, f de x vai ser igual a zero. Então, vai ficar x ao quadrado
menos 6x mais 9 igual a zero. O que foi que eu fiz? Igualei a função para que ela se transformasse numa equação. Tá? Olhando aqui, essa equação ela tem A igual a 1, B igual a menos 6 e C igual a 9. Eu quero que vocês sejam francos comigo. Vocês sabem olhar a equação. Boa noite, Manuel. Olhar a equação e dizer quem é o A, o B e o C. Eu consigo, professora. Pois é, Eu então, consigo identificar também, professora. Isso aí é primordial. Se tem dúvida, pega aquele caderninho, aquele caderno, aquele livro da 5ª ou oitava série e rever. No livro da 8ª série tem tudo ali, tudo, e tem esse assunto. Tá? Então, achei o A, o B e o C. Agora eu vou jogar na fórmula de Bhaskara. Não, de Bhaskara não, do delta. Delta é igual a B quadrado menos 4 AC. Quando eu digo delta AC, né, é porque está multiplicando. Então, delta vai ficar igual a menos 6 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 9. Delta é igual a 36, certo? Menos 36. Então, delta é igual a 0. Bora seguir, né? X é igual a menos B mais ou menos raiz de delta sobre 2A. Então, vai ficar x igual a menos 6 mais ou menos raiz de delta, 0, sobre 2 vezes 1. Eu pergunto uma coisa. Quem é a raiz de 0? Qual o número que, multiplicado ele por ele mesmo, vai dar 0? 0. Então, aqui vai ficar mais 6, mais ou menos 0, sobre 2 vezes 1, que é 2. Isso aqui não é 6 sobre 2? Lembram? Somar 0 a qualquer número vai dar qualquer número. Então, o x' aqui, ele é igual a x duas linhas, que vai ser igual a 3. Cláudio, por que tem a mesma raiz, né, professor? Não é que ele tenha a mesma raiz. Essa equação, essa função do segundo grau, não é um polinômio isso? Só que a raiz dele é dupla. Lembram daquilo que eu falei uma vez? Duplicidade, é porque aquela raiz serve 2 vezes. 2 vezes essa raiz. Ah, sim. Então, É o mesmo isso, número, né? mesmo número. Tá? Então, o x' vai ser igual ao x duas linhas. Mas por que isso deu? Porque o delta deu 0 aqui. Entendeu? O delta dando 0, as raízes são iguais. A gente já tem uma prévia. Tá? Agora eu vou copiar o exemplo de lá, o exemplo 3 de lá. Exemplo 2, né? Professora, Oi? depois faça uma contextualizada, por favor. Não esquenta não, que a gente vai ver. Lá para o final tem exercício contextualizado. A gente vai fazer... Eu quero seguir esse roteiro aqui com vocês. Tá?
Ah, tá ótimo, obrigada. Para pegar esse outro exemplo aqui dele, que eu vou chamar de C lá, eu não vou chamar de B, porque eu já botei um exemplo lá. Opa. Vou chamar de C. Por que eu quero? Porque eu quero colocar um de cada vez, entendeu? A gente fez um aqui, que o delta deu 1. A gente fez um que o delta deu 0. Agora eu quero fazer esse aqui. C. Ele quer saber as raízes. Então, f de x tem que ser igual a 0. Então, vai ficar x² mais 3x mais 5 igual a 0. Equação do segundo grau. Quem é o A? Quem é o B? E quem é o C? O A é 1, O A é o 1. B, A Cláudia o B sempre vai ser 1. não, O B. é o 3. 3, o seu 5. O 5. Vocês conseguem ver a diferença de quando a gente teve a primeira aula, lá no nivelamento, a dinâmica de vocês já estarem fazendo, o grupo de estudo já está estudando, já está conseguindo fazer. A Madalena ontem até me corrigiu, olha. Não foi, Professora, Madalena? a Madalena está brava. Professora, Uma dúvida aqui, a professora. gente está com uma dúvida aqui sobre essa função aí, cara. Sim. Professora, quando o delta der menos alguma coisa, quando for fazer o x' lá, que é mais ou Mas menos... aí, calma, mas é aí que eu vou chegar, Paulo. Ah, tá, então, tá bom. Tá bom. Tá agoniado, é a prova tá chegando. Paulo, Não, Tiago Neia. estuda, Paulo. Como que tu vai tirar a raiz de delta negativo, Paulo? Olha, Madalena, moleque. Ê, Madalena! Olha aqui, ó, 4AC. Então, vai ficar delta igual 3² menos 4 vezes 1 vezes 5. Delta é igual a 9 menos 20. Delta é igual a menos 11. A raiz de menos 11 existe nos reais? Não. Não. A raiz de menos 11, E agora, professora? A gente está ela não lascado aqui. pertence aos reais. Pelo contrário, não está lascado, não. Solução vazia. Porque Acabou, banhou. acabou, banhou. Ele quer sempre as raízes dentro dos reais. Entendeu? Isso mostra que vocês não leem o material. Quando vocês forem estudar, vocês têm que ir lendo. Olha o que ele diz aqui, um resumo. Eu vou recortar e colocar lá para a gente fazer essa análise. Olha aqui, Fê. Por isso que eu joguei 3 exemplos de cada um dos tipos. Olha aqui. Se o delta der maior que 0, maior ou menor, pensa o seguinte, se o delta der positivo, que foi esse caso aqui, 1, nesse caso aqui, ó, nesse caso aqui, o delta é maior que 0. Olha o que aconteceu.
X' e x duas linhas não deram diferente? Nesse aqui, delta igual a zero. X' e x duas linhas deram iguais, olha. A função tem duas raízes reais iguais. E delta negativo? Opa. Não existe raiz. Delta menor que zero. Não existe raiz reais, então, solução vazia. Entendeu? Solução vazia. Alguma dúvida até aí? Não, senhora. Não, não. Professora, e quando o delta não tem raiz, por exemplo? Tem como acontecer isso? Não tem raiz exata, né? Que você Exato, fala. é isso. Porque o delta sempre vai ter raiz, só não é exata. A gente considera a raiz normal mesmo, é a fórmula. Vou te dar um exemplo. Espera aí, deixa eu pensar aqui numa raiz que não seja exata. Eu posso lhe dar um exemplo aqui rapidinho. Tá. Me dá um exemplo. Vou botar aqui, raiz não exata. Qual é? Não exata. Lá vai, professor. Sim, diga lá. X ao quadrado. Não tenho certeza. Desculpa. Menos 2x é y igual a x ao quadrado. F de x igual. Vocês já ouviram falar Alexa? Uma cantora, professor. Já ela Alexa, é muito inteligente. Alexa é inteligência artificial. Vou te dar um exemplo. Alexa, me dê um exemplo de uma equação do segundo grau com raiz não exata. Aqui está uma resposta que eu traduzi de reference.com. Por exemplo, a raiz Professor, é outro nível. x3 Professor, é outro nível. igual a 2, x5 igual a 3 é x igual a 7. Meta. Os logaritmos são Tá bom, Alexa, pare. Precisa ser ignorante com ela. Filho. Meu sonho. Meu sonho. Diga lá, Paulo, qual é? X quadrado Menos 2x mais 6. menos 2x mais 6. Não. Tu está me dando um exemplo de raiz que não é, que dá negativo. Tá? Vou colocar menos 6 aqui. Tá? Nossa, não vale, pô. Se colocar mais 6, ela vai dar um delta negativo. Eu não quero que seja delta negativo, tá? O que eu quero é que tenha uma raiz não exata. Tá bom? O menino é muito esperto, só olhando aí, né, Paulo? Fica na tua aí, Nazarena. Fica na tua, Madalena. Você não sabe que a gente já matou a charada aqui. Tu estavas fazendo, mas não fica negativa. Aquela raiz que tu queria que eu fizesse, ela dá negativa. Mas o que está me pedindo, tu me pedis assim, que a raiz não seja exata, né? Isso. Eu vou fazer essa. Olha, x quadrado menos 2x menos 6 igual a zero. Espera aí. Ai. Tu queria dar lista, né, bonito? Já estou te dando que ela é negativa. A gente já tinha feito, professora Ela, a gente só queria tirar uma outra bronca aqui. Não, mas a gente... presta atenção numa coisa. Se vocês forem bastante observadores, observem uma coisa. Olha a lista de exercícios de vocês e olha esses exercícios que tem aqui, ó. Olha aqui, ó. Tudo está aqui dentro.
Então, quando Isso, chegar eu aqui, a gente percebi isso. Eu tá percebi tudo isso aqui. mesmo. Tá tudo aqui. Então, conforme a gente for resolvendo, dê uma olhada, entendeu? Se a gente resolver todo o exercício do material, vocês vão ter algumas questões lá da lista, entendeu? Sim, então bora resolver aqui. Quanto é o A? Tem alguém aí? 1, Quanto é o B? menos 2, Quanto é o C? menos 6. Menos 6. Delta é igual a B quadrado menos 4AC. Então, vai ficar delta igual a menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes menos 6. Então, delta vai ficar igual a 4. Reparem, com menos dá mais, então aqui vai dar mais 24. Delta é igual a 28. Aí eu te pergunto, 28 tem raiz exata? Hein? Não. Tem, professor. Não, porque a raiz exata ela é de 25, que é 5, e de 36, que é 6. Então, ela não tem raiz exata. Ah, Cláudia, então eu paro aí? Não. Tu vai seguir. Então, vai ficar x é igual a menos 2, mais ou menos a raiz de 28, sobre 2 vezes 1. Aí, bora fazer um parêntese bem aqui, ó. 28, se eu fatorar por 2 dá 14, por 2 dá 7, por 7 dá 1. Então, eu posso dizer que a raiz de 28 ela é a raiz de 2 ao quadrado vezes 7. E a raiz de 2 ao quadrado, o 2 sai, aí fica a raiz de 7. Então, a raiz de 28 é 2 raiz de 7. Eu vou botar aqui. Vai ficar menos com menos dá mais, fica 2, mais ou menos 2 raiz de 7 sobre 2. Quando eu fizer o x', que é o primeiro, deixa eu só dar permissão para entrar aqui. Quando eu fizer o primeiro, eu vou dizer assim, que ele é 2 mais 2 raiz de 7 sobre 2. Aí, olha, 2 dividido por 2 dá 1. E 2 raiz de 7 dividido por 2 dá raiz de 7. O x duas linhas. Ele vai ser 2 menos 2 raiz de 7. Dividido por 2. Ele vai ser 2 dividido por 2 dá 1. Menos 2 raiz de 7 dividido por 2, corta 2 com 2 dá raiz de 7. Então, o que eu observo? Quando as raízes elas não são exatas, quando o delta não é é maior que 0, mas ele não é uma raiz exata, ele vai dar como resposta números irracionais. Professora, a senhora fez ali, Sim. eu não sei se foi que travou aqui, ó, por exemplo, tá 2 mais 2, né?
A senhora fez, como a senhora fez esse aqui, X linha? O primeiro, X. Porque aqui não é 2 mais 2, 4. É 2 mais 2 raiz de 7. É como se ficasse assim, olha. 2 mais 2 raiz de 7 sobre 2. Isso aqui é 2 sobre 2 mais 2 raiz de 7 sobre 2. Aí aqui 2,2 dá 1. E aqui corta 2 com 2 vai dar raiz de 7. Ah, Então, tá. Tá, obrigada. quando Entendi. eu tenho esse 2 num denominador, ele está distribuindo para as duas parcelas de cima. Só que eu acredito que não venha nenhuma, porque pelo material que eu fiz, nenhuma raiz ela colocou que tenha valores assim que não sejam raízes exatas. Entendeu? Então, gráficos de uma função, tá? Gráficos de uma função. O gráfico de uma função quadrática vai ser uma curva denominada parábola, essa curva, né? E o sinal do A determina a concavidade. Se o A for positivo, concavidade para cima. Até botei lá no dia da aula, né? Se eu tiver um A maior que zero, concavidade para cima. Um A menor que zero, concavidade para baixo. Então, eu tenho essas duas situações aqui para se gravar, tá? Essas duas situações para gravar. Claro que quando é negativo eu fico com raiva, quando é positivo eu fico feliz. Vértice da parábola e imagem da função do segundo grau. O que é o vértice? O vértice é justamente o ponto onde a minha equação do segundo grau faz a curva, e esse ponto aqui é o vértice. Ela vai decrescendo, decrescendo, de repente ela começa a crescer. Então, é onde a concavidade ela vai trocar o sinal. Nem trocar o sinal, ela muda o sentido. E como o vértice é um ponto, então ele vai ter a abscissa do ponto e a ordenada do ponto. O x do vértice é menos b sobre 2a, e o y do vértice é menos delta sobre 4a. Às vezes, eu acho melhor eu dizer que o y do vértice é o f do x do vértice. Que às vezes é mais rápido eu achar o vértice, o y do vértice, jogar na função e achar o delta, do que achar o delta, fazer esse raciocínio todo. Vocês vão ver como é que eu vou fazer, tá? Para eu não ter que ficar calculando o delta. Bora fazer esse cálculo aqui. Vocês não estavam vendo, né? Estava dando para assistir? Eu estava conseguindo assistir, professora. Tá. Então, gráfico e vértice da parábola. Gráfico, vértice e imagem.
Calcule as coordenadas do vértice da função. Aí está aqui a equação do segundo grau. Bem, eu vou calcular o x do vértice. O x do vértice é menos b sobre 2 vezes o a. Então, vai ficar menos... Se eu olhar aqui a função, o a vale 1, o b vale menos 3 e o c vale 2. Tá? Então, vai ficar menos 3, 2 vezes 1. Isso daqui dá 3 sobre 2. Tá? Achei o x do vértice. Agora eu Só vou... é 4, não depois do 2A aí. Aí 2 vezes 1, não é 4 vezes 1? Por que 4 vezes 1? Eu olhei na fórmula aqui, será que eu estou me enganando? Olha aqui a fórmula. Olha aqui a fórmula. Menos b sobre 2a. Menos b sobre 2 vezes o a. Agora, quem é o y do vértice? É menos delta sobre 4a. Certo? Mas eu não tenho delta, então eu calculo aqui separado. Menos b... Não. B ao quadrado menos 4ac. Não interessa se o delta dá 0, se o delta dá 1, maior que 0, menor que 0, não é exato. O vértice sempre vai existir. Mesmo que a equação não tenha raízes reais, mas ela tem um gráfico. Então, ela vai ter um ponto mais baixo ou um ponto mais alto. Então, mesmo dando negativo, eu preciso do vértice. Eu preciso do delta para calcular o vértice, tá? Então, vai ficar menos 3 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 2. Então, delta é igual a 9 menos 8. Isso aqui vai me dar igual a 1. Então, venho para cá, menos 1 sobre 4 vezes 1. Reparem que tudo menos 1 quarto. Então, o vértice ele vai ser o ponto 3 sobre 2 e menos 1 quarto. Está aqui o vértice. Vocês lembram que nós já fizemos essa equação bem aqui, ó? Foi a primeira que a gente colocou. 3x ao quadrado mais 2. Ó, é a mesma equação. Eu vou colocar assim, vimos que vimos no início que o x' é 1 e o x duas linhas é 2. Da equação x² menos 3x mais 2. Então, eu vou fazer um gráfico para vocês. Tentar fazer, né? Porque é horrível fazer com essa mesa digitalizadora. Eu vou tentar fazer. Deixa eu ver se é isso que ele está fazendo aqui. Não, está aqui, ó. 3 sobre 2 e 1 quarto. Mas eu quero fazer o gráfico já dela. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou marcar aqui o y.
o x. As raízes são 1 e 2. Então, bora marcar aqui. 1, 2. Já sei que a minha parábola ela vai passar nesses pontos. X igual a 1 e x igual a 2. Agora eu venho calcular o vértice aqui. Olha só. 3 sobre 2 é 1,5. Então, está bem aqui, ó. Metade. 1 com a metade e meio. 3 sobre 2. E 1 menos 1 quarto. Bem aqui é 1. Bem aqui é metade, bem aqui é 1 quarto. Então, bem aqui é o vértice. Bem aí é o vértice. Então, eu posso dizer que a parábola ela passa aqui, ó. Entenderam? Ela passa justamente nesse ponto aqui. Deixa eu ver se eu abro uma coisa aqui. Eu acho esse gráfico difícil de entender, minha maior dificuldade. Mas não é difícil, Preta. Duas. Ai, ai, ai. Não é difícil, não. É porque vocês não têm o costume de trabalhar com gráfico, entendeu? Olha, eu vou mostrar aqui. A tecnologia é excelente, né? Vou mostrar para vocês aqui esse gráfico, justamente no GeoGebra. Tá? Deixa eu compartilhar com vocês a página do... Vou compartilhar o GeoGebra para vocês verem. Está dando para ver? Conseguem ver aqui? GeoGebra aqui. Vou fazer a equação e vou mostrar para vocês o gráfico aqui. Tá bom? Para ver se eu ainda sei mexer nisso. A função ela é x ao quadrado menos 3x mais 2. Aqui, ó. O que eu quero mostrar para vocês nessa equação é o seguinte, olha, aqui é justamente o vértice, bem aqui nesse ponto, tá? Olha, está dando 1,5 e 0,25. 0,25 a gente sabe que ele é 1 quarto, né? 1 dividido para 4 dá 0,25. Esse ponto bem aqui é o 2, que é justamente a interseção com o eixo Y, que olhando a equação, olha aqui, ó, o valor que zera a equação é justamente, que zera não, o valor que se eu jogar x igual a 0, o y dá 2, entendeu? Então, esse termo independente da equação ela é justamente onde o gráfico corta o eixo y. Estão entendendo? Deixa eu recortar isso aqui para a gente ver lá Vou recortar essa página.
Lá na nossa página do... Ó. Esse termo aqui, o 2, ele é esse 2 daqui. Esse 2 daqui é o termo independente da equação. É quando o x é 0, aí ele corta bem aqui. Ele é o ponto 0 e 2. Tá? Esse ponto aqui é o vértice, que é o ponto 3/2 e menos 1/4. E esses valores aqui são as raízes. Professor, esse vértice é os dois? Como assim? Ele é 3/2 e menos 1/4? Porque o vértice é um ponto. Lembra que um ponto ele tem que ter abscissa ordenada? Verdade. Esse ponto aqui que eu marco, só o x', na verdade, esse ponto aqui, ele é o ponto 1 e 0, e esse aqui é o ponto 2 e 0. As raízes 0y. E o ponto que passa aqui entre... O ponto que passa cortando o eixo y é o ponto que zera o x. Tá? Mas Perfeito. o que eu quero mostrar para vocês é uma coisa aqui. Se Ei, eu jogar... professora, a minha dúvida é porque essa vértice aí ficou 3/2 e menos 1/4. Quando fica negativo, assim, quando eu entendia um pouquinho de gráfico, para mim ia ficar do outro lado, né? Do ponto 0. Esse Não, menos 1/4. É isso? olha, menos 1/4, ele está bem aqui, ó, menos 1/2. 1/4. Isso. Agora, estou entendendo. Quarto. Aqui, olha, ele foi próprio Era lá. isso que eu não estava entendendo também, mas aí ele não aparece, né, professor? Bom, né? Aparece só a parábola, não é isso? Bom, né? O y e aqui é o eixo x. Reparem que 3/2, ele tá, o zero aqui, ele está para o lado positivo. E o menos 1/4, ele está para o lado negativo. Olha, aqui é 0, para cima é positivo, para baixo é negativo. Agora. É porque quando a senhora colocou junto aí dentro do parênteses, dá de entender que era tudo para Sim, eu também fiquei nervosa. Não, é 3/2. É porque no caso é o x e o y, né, professora, do ponto. É, Do vértice e y do vértice. agora. Entendeu? Aqui está o x do vértice. Aqui está o y do vértice. Vou me deixar doida. Tá? Vou colocar bem aqui. X do vértice e o y do vértice. Agora, o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte. Reparem que cada ponto que eu jogar aqui no gráfico, ele rebate um valor aqui em y. E vai ter um valor x, rebate em y. X, rebate em y. Até que chega no vértice, que ele rebate em y, aí depois ele vai fazendo para esse lado, aí vai subindo de novo. Ó. Então, o menor valor que ele assume aqui é o do vértice, concordam? Sim. Porque o gráfico está todo para cima, então o menor valor é aqui. O y do vértice, que é igual a menos 1/4, ele é chamado de valor mínimo.
valor mínimo. Toda vez que a concavidade for voltada para cima, a concavidade não está voltada para cima aí? Sim. O vértice vai ser chamado de o vértice, que é 3 sobre 2 e menos 1/4, ele vai ser chamado ponto mínimo. Ponto tem abscissa ordenada, tá? Não esqueçam. Ponto tem abscissa ordenada, então ele é chamado ponto mínimo. Por quê? Porque é o ponto mais baixo dentro da equação de segundo grau, dentro do gráfico da parábola. E nesse instante, o y vai ser chamado valor mínimo. Reparem que valor não é um ponto, é um número real, é um escalar. Então, o y é chamado valor mínimo e o vértice é chamado ponto mínimo. Entenderam? Entenderam? Vai indo, professora, vai indo. Vai indo. Mas vocês vão ter que sair conforme a gente for fazendo exercício aí, grava mais. É E que aí, quando chegou nessa parte aí, eu não estudei isso aí. e a imagem, ela vai ser o seguinte, ela vai ser, a imagem não é em Y, então ela vai ser daqui para cima, ó. Porque são os valores que o gráfico vai pegar. Menos 1/4 até 2. Que até 2. O gráfico vai embora, meu filho. Fora, some, né? Vai ser de menos 1/4, fechado, até mais infinito. De menos 1/4 até mais infinito. Vai embora mesmo, entendeu? Não ficou linda essa construção? Eu construí aqui, mas eu fui buscar o GeoGebra para a gente começar a olhar também que existem programas que trabalham com gráfico melhor, entendeu? Hoje a gente não é obrigado a trabalhar na formação de um TCC, na formação de uma apostila, fazer desenho assim, não. A gente procura o GeoGebra, riscar, entendeu? Bora ver um outro exemplo. Deixa eu ver o que ele mostra agora. O vértice, coordenadas, imagem, olha, ponto máximo, ponto mínimo. Bora jogar. Deixa eu pegar um exemplo de uma função que ela tem... Desculpa, licença. Oi? Sim? Alguém falou aí? Ainda não sei. Não conseguiu aprender, não? Deixa eu passar mais um exemplo. Passar mais um exemplo para vocês de uma equação que seja com cavidade voltada para baixo. Eu vou fazer um exemplo aqui. F de x igual a menos 2x quadrado mais 3x mais 1. Tá? Deixa eu ver aqui se dá exato. 3x, deixa eu ver aqui. Tem que pensar, eu quero pensar numa equação que tenha duas raízes reais iguais, reais e distintas. Faça aquele mesmo que a senhora fez ainda agora, prof. Lá Não, de porque eu quero uma raiz negativa. Ah, tá bom. Deixa eu buscar aqui. Vou pegar uma aqui
livro mesmo. Uma raiz negativa. Eu estou com uma dor no meu cotovelo. A gente trabalha muito com delta positivo, né? Quando chega em delta... Ah, tá aqui. Quatro ao quadrado, 16, 16 com mais... acho que esse aqui dá. Menos x quadrado mais 4x mais 5. Acho que esse dá. Eu quero calcular as raízes, o vértice, o gráfico, a imagem, tudinho, tá? Então, primeira coisa. Cálculo das raízes. Bora igualar a zero, menos x quadrado, mais 4x, mais 5 igual a zero. Delta igual a b quadrado, menos 4ac. Me diz aqui quem é o A, o B e o C. O A é menos 1. Menos 1, 4 4, é 5. 5. Então, vai ficar delta igual a 4 ao quadrado, menos 4 vezes menos 1, vezes 5. Então, delta é igual a 16 mais 20. Delta é igual a 36. Já sei que eu tenho duas raízes reais, porque reais e inteiras, né? Porque racionais, porque o delta deu uma raiz exata. Então, eu vou calcular aqui. Bhaskara, né? X é igual a menos B mais ou menos raiz de delta sobre 2A. Só liberar aqui que tem gente pedindo para entrar. X é igual menos 4 mais ou menos a raiz de 36 duas vezes 1. Tá? X é igual, vai ficar. Quiser, já pode fazer direto, né, professor? Mas eu acho assim, para não ter erro, bora fazer devagar, sem pressa. X' menos 4 mais 6 sobre 2. Isso daqui dá 2
sobre 2, que é 1. X duas linhas. Menos 4, menos 6 sobre 2. Dá menos 10 sobre 2, que dá menos 5. Tá? Então, as raízes... Diga. O 2 não fica negativo? Isso. Tá vendo só? Só ele prestou atenção, porque aqui não é 2, aqui não é 1, é menos 1. Tá? Vou pegar aqui. Vou pegar aqui. Aqui vai ficar menos 1. Está tão acostumado só com positivo? Aqui fica menos 2. Então, vai ficar 2 sobre menos 2. Isso aqui vai me dar menos 1. Aqui vai ficar menos 10 sobre menos 2. Isso aqui vai me dar 5. Alguma dúvida? Não. Já tem aqui raiz. Primeira raiz, a segunda raiz. Bora calcular agora o vértice B. Cálculo do vértice. X do vértice é menos B Sobre 2A. sobre 2A. Então, vai ficar menos 4 sobre 2 vezes menos 1. Agora eu não erro. Fica menos 4 sobre menos 2. Menos com menos dá mais, vai ficar 4 sobre 2, 2. Y do vértice. Menos delta sobre 4. Menos 36. 4 vezes menos 1. Então, dá menos 36 sobre menos 4. Menos com menos dá mais, 36 sobre 4 dá 9. Então, já sei que o vértice é o ponto 2 e 9. Sem construir a parábola, eu já sei o seguinte. C. Parábola. O A é igual a menos 1. Então, A menor que 0. Concordam? Ela vai ser com cavidade voltada para baixo. Concordam? Concordam com isso? Sim, porque o A é negativo. Então, o vértice, que é 2, ele vai ser ponto máximo ou mínimo? Ponto mínimo, né? Máximo, né? Ou mínimo. Ponto máximo. Ele está bem aqui em cima, não é o máximo? É ponto máximo. Então, ele é ponto máximo. Ah, tá. E o Y do vértice, que deu 9, ele é o valor máximo. Tudo isso aqui eu nem precisei fazer gráfico, gente.
E a imagem, letra D, sem eu fazer o gráfico, a imagem, ela vai ser... Reparem que ela chega no máximo até 9. Então, ela vem de menos infinito até o 9 fechado. Reparem que quando ela é com cavidade voltada, para cima, a imagem é de menos do valor mínimo até mais infinito. Agora, quando a concavidade é voltada para baixo, ela é de menos infinito até o valor máximo. Já diz que é o valor máximo que ela assume. Bora ver o gráfico de tudo isso? Vou recortar lá no GeoGebra. Não vou nem mostrar como faz aqui, não. Já vou recortar. Vou digitar aqui. Menos x ao quadrado x ao quadrado mais 4x, né? Mais 5. Eu vou recortar para levar para vocês. Aqui o gráfico, olha, com cavidade voltada para baixo. Bem aqui eu tenho o vértice. Ó. Bem aqui eu tenho o vértice. Deu o quê? Que deu 2 e 9. Está aqui o x do vértice. Está aqui o y do vértice. Repara que a minha função ela não passa desse valor, mas ela vem lá de baixo. Ó. Aqui eu tenho o x', que é o ponto -1 e 0. É o que zero uma função. Aqui eu tenho a outra raiz, que é a raiz 5 e 0. Tá? Qual é o termo independente lá na função? Não é o 5? É o 5. Ele está bem aqui, ó. Que é esse ponto? É o ponto 0 e 5, que é o termo independente. E está aí a função e o gráfico. Tá? Show? Entendeu agora, Hanna? Não dá para a senhora explicar durante a prova? Sim, professora. Obrigado. Enquanto a senhora explica, tá de boa. De boa, né? É fazer exercício, Joyce. Não tem jeito. É fazer exercício. E sempre verificar esses pontos. O ponto onde ele corta, o vértice e as raízes. Sempre é isso. Eu tava Tô me complicando copiando muito, tudo professora. logo.
Não entendi, porque três Na... ao mesmo tempo. Hanna, fala. Eu tava me complicando muito naquele negócio lá de imagem, só que agora eu já peguei bacana. A senhora explicou bem legal agora. Entendi. Obrigada. Kathleen Monteiro, diga. Bonita, Kathleen. É o Júlio César, professora. Caramba, eu tô dizendo bonita, Kathleen, toda de cabelão. É o Júlio César. Fale, Júlio César. Não, é que eu tô copiando tudo já para me levar no dia da prova. Ah, já é a cola. Mais ou menos. Só o Júlio mesmo. Professor. É aquele que chegou atrasado, que eu guardei o lugar para ele? É esse mesmo. Justamente. Essa vasilha aí mesmo. Nossa, Ter de consulta a prova, é? vai ser. É de consulta para o mais esperto. Alguma dúvida até aí? O negócio é montar esse negócio. Se tiver, guardem para vocês. Estudo de sinais. Eu já ia perguntar. Até fiquei mufina. Não, pode perguntar, estou brincando. Diga, qual foi a pergunta? Fala, Qual a imagem daquele gráfico, professora? O quê? A imagem naquele gráfico, nesse último que a senhora fez? Mas você não fez, eu não coloquei lá a imagem? Pouco menos infinito até 9, né? Não foi, Foi aqui, ó, de menos infinito até 9. Repara que ela vem aqui, olha, Joyce. Ela vem aqui, ó. A gente vê a imagem aonde aparece o gráfico, ó. Se eu jogar um valor aqui, olha, ele bate no gráfico, ele bate no gráfico. Então, ele vai embora aqui, ó. Vai subindo. Ah, tá. Vai subindo. Entendi agora. Obrigada, professora. Vai embora. Não, agora deixa eu terminar. Agora eu não quero mais. Obrigada. Tu vê que ela ou vai para lá ou vai para cá no gráfico, olha. Agora, se eu jogar um valor aqui, ele já vai para esse outro lado, mas ele encontra o gráfico. Aí, no caso, é do ponto máximo ou mínimo até onde ele for. É da onde, se for máximo, não confunde. Se o x do vértice for máximo, então é de menos infinito até o máximo. Agora, se o x do vértice for mínimo, então é de mais infinito até o mínimo. Entendi, é isso mesmo. Perfeito. Entendeu? Perfeitamente, muito obrigada. Que bom, que bom. Sinais. Gente, eu não sei para que ele bota tudo isso aqui. Uma coisa tão simples. Aqui, gente doido que olha isso aí é um absurdo. Aqui é soma e produto, tá? Fatoração. Se tu sabe resolver, se tu sabe resolver pela fórmula de Bhaskara, isso aqui vai só complicar a tua cabeça. Tá? Então, eu digo para nem pegar essa determinação das raízes, porque não é para agora. Entendeu? Agora sabe resolver por Bhaskara? Sei. Então, acabou. Banhou? Acabou, banhou. Temos que sequestrar o cérebro da professora para o dia da prova. Não me deixa sem pensar nada. Tá? Então, bora ver aqui sinais. Eu vou escrever aqui que a gente precisa. Tá? Sinais. Sinais de uma equação, de uma função do segundo grau. Repara uma coisa. Tu não tens o primeiro caso, que é quando delta é maior que zero? Não tem isso aqui? Então, eu vou fazer o seguinte. Se o A for maior que zero, a concavidade é voltada
para cima. Concordam? Se o A for menor que zero, a concavidade é voltada para baixo. Então, bem aqui, passa o X. Bem aqui passa o X. Esses valores aqui são as raízes. X', X duas linhas. X', X duas linhas. Então, se a gente olhar, esse lado aqui, a função está acima do gráfico. A função que eu digo é esse gráfico, essa parábola. Ela está em cima, então ela é positiva. Aqui ela também é positiva. E aqui ela é negativa. E aqui onde ela corta é os zeros, ó, que são as raízes. Aqui a minha função ela é negativa, porque está embaixo, negativa. E aqui ela é positiva. E aqui as raízes, onde ela é zero. Entenderam? Se eu olhar nesses dois exemplos, eu vou ter o seguinte, que a minha função bem aqui, ela vai ser positiva. Tudo que eu jogar antes do 1 na função da positiva, tudo que eu jogar depois do 2 vai dar positivo, e tudo que eu jogar entre o 1 e o 2 vai dar negativo. Olha para cá, para o segundo exemplo que eu coloquei. O segundo exemplo. Tudo que eu jogar antes do menos 1, a função vai dar negativa. Tudo que eu jogar depois do 5, ela dá negativa. E tudo que eu jogar entre o menos 1 e o 5 vai dar positivo. Então, se eu quisesse fazer um estudo de sinais para essa função, ela ficaria assim, ó. F de x é maior que zero se o x estiver entre o menos 1 e o 5. F de x é igual a zero se o x for menos 1 ou x igual a 5. Reparem que é o ou. F de x é menor que zero se o x for antes do menos 1, então é menor que menos 1, ou x depois do 5, então é maior que 5. Isso aqui é o estudo de sinais. Entenderam? Tranquilo. Não é difícil. Bora fazer um estudo de sinais dessa daqui? Não. Isso daqui fica para vocês fazerem depois. Tá? E dizer onde ela é maior, menor. Deixa eu ver aqui. Aí, Cláudia, se a função tocar, porque tu fizeste só para delta maior que zero, né? Aqui. Vocês vão ver que é tudo igual. Para delta,
igual a zero. O A maior que zero, ela vai fazer isso aqui só. Então, a minha função é positiva, positiva, positiva. Tudo é positivo, mas ela zera. Tá? Que é esse caso bem aqui, ó. Tudo é positivo e ela é zero em x' igual a x2'. E ela vai ser positiva para x' diferente de x2'. Nem precisa colocar esse aqui. Opa. Aí, se o A for negativo, for menor que zero, mesma ideia. Só que ela é negativa aqui, e aqui ela é zero. E se o delta for menor que zero? Aí eu tenho o A maior que zero. Ela não encosta, mas ela dá tudo acima do gráfico, então tudo é positivo. E se o A for menor que zero, ela vai dar tudo negativo, mas não zera. Tá? É só prestar atenção no delta e no A. Ó, f de x vai ser maior que zero para todos os reais. E f de x vai ser menor que zero para todos os reais. Diga, Ana. Professora, tem como a senhora voltar lá na folha que a senhora está digitando lá, por favor? Aqui? Ah, aqui eu estava copiando, né? Aí. Deixa eu só escutar aqui uma mensagem. Esse assunto parece ser fácil, mas eu já estudei. Não entendo mais esses gráficos. Não entendia, diga assim. Começa a entender agora. Estou tentando, professora. É o meu maior desespero, é esses gráficos. Uhum. Deixa eu ver aqui uma questão. Aí ele dá esse aqui, demonstração de soma e produto. Determine as raízes da função, esboce o gráfico. Acho que já dá para vocês fazerem, que a gente já achou. Já fez como se calcula, né? Que eu mostrei para vocês, acha a concavidade. Ó, esboce o gráfico, é só fazer isso aqui, ó. Mostrar as raízes, concavidade para cima. Professora, desculpa, foi que a minha internet saiu aqui na hora que a senhora ia explicar. Qual é? Na hora que eu queria dar explicação, a internet aqui caiu. Desculpa. Qual foi que você não viu a explicação? Para essas aqui, não foi? Quando eu tenho... A sempre... Oi? Se delta for menor que zero, A sempre vai ser maior que zero? Se o delta for igual a zero e o A for maior que zero, a concavidade é para cima. Então, tudo vai dar positivo e dar um zero. Porque vai ter a raiz, né? Então, vai dar o zero. Se o delta for igual a zero, mas o A for negativo, aí a concavidade é para baixo, mas encosta no X. Então, eu vou ter valores negativos e vou ter valores que zeram a equação.
E aqui, quando o delta é menor que zero, que mesmo sem ter raiz, gente, ele vai ter um gráfico. Ele não tem raiz exata, ele não corta o eixo X, mas ele vai ter a concavidade voltada para cima, ele vai ter o vértice. E eu vou saber que sempre vai ser acima do eixo. Entendeu? E o A menor que zero, ele vai ser abaixo do eixo. Deixa eu ver se eu tenho aqui um exercício. Encontre o ponto máximo. Esse aqui já é lá da lista de vocês. Eu queria que vocês primeiro tentassem para a gente poder fazer. Para cada função, encontre o vértice, classifique o ponto como máximo e mínimo. Assim, me pediram aí, Cláudia, calcula uma questão que seja o contexto, não foi? Bora resolver essa daqui. Bora fazer essa aqui. Eu sou professora de física, sabiam? Além de matemática, eu dou aula de física. Eu vou resolver a questão 10. Ctrl C. Uma questão contextualizada, né? Um corpo lançado ao solo verticalmente para cima tem posição em função do tempo dada por essa equação, onde h de t é a altura, que é dada em metros, e o tempo em segundos. Determine o tempo necessário para o objeto atingir a altura máxima. E a altura máxima atingida pelo objeto. Quando ele diz o tempo necessário, ele quer saber o T para chegar no H máximo. Então, o que ele quer saber, isso aqui seria o X do vértice, e esse aqui o Y do vértice. Entenderam? Por quê? Porque quando ele lança aqui, ele vai lançar aqui do início, o corpo é lançado, vai chegar numa altura máxima e cai novamente. Por que eu sei que é esse desenho? Porque eu tenho uma equação do segundo grau e o A é negativo, então com cavidade voltada para baixo. E isso aqui é justamente o vértice. Tá? Então, o tempo vai ser igual ao x do vértice, que é menos b sobre 2a. A equação ela não está bem arrumada, então eu vou colocar assim, h de t, ele é menos 5t² mais 40t. Então, vai ficar menos 40 dividido por 2 vezes menos 5. Menos 40 dividido por menos 10. Isso aqui vai dar 4 positivo. 4 segundos, porque o tempo que ele diz ali é em segundos. Isso aqui seria a letra A. O tempo necessário para o objeto atingir a altura máxima, em 4 segundos. Letra B, ele quer saber quem é o vértice, quem é a altura máxima.
altura máxima é o y do vértice. Vou ensinar uma coisa para vocês. Quando eu jogo aqui o x do vértice na função, eu não encontro o y do vértice. Não é isso? Então, eu posso dizer que o y do vértice ele é o f, o x do vértice. Então, ele vai ser o f, não, o h do x do vértice, né? Uma outra forma que eu tenho de resolver é jogando lá na função o h e descobrir quem é o h de 4. Vai ficar 40 vezes 4 menos 5 vezes 4 ao quadrado. Eu acho, às vezes, mais fácil fazer assim, 40 vezes 4, 160, menos 5 vezes 16. Isso dá 160 menos 80. Vai dar 80 metros. Quando vocês forem fazer, experimentem fazer, calcular o delta, reparem que não tem o C. Então, o C vai ser 0, né? Calcula o delta que tu vai ver que vai dar esse valor no final. Entenderam? Essa B aí falhou. Falhou, sabe por quê? Porque vocês estão acostumados só a fazer assim, y do vértice é menos delta sobre 4A. Mas o y do vértice também, o y do vértice é a função quando eu jogo o x do vértice nela. O y do vértice é a imagem do x de vértice. Lembram de domínio e imagem? Então, quando eu não quiser calcular o delta, basta eu achar o x do vértice, jogar dentro da função que eu tenho o y do vértice. Entendeu? Não entendi como foi que ficou essa disposição dos números aí. É alguma fórmula? Não, É, eu estou jogando aqui em cima. Nazaré. Ah, a senhora substituiu o T. Oh, Isso. meu Deus. Tá. No lugar do T, eu coloquei o 4, eu joguei aqui dentro. Entendi, professor. Eu tenho o y do vértice. Eu acho, às vezes, muito mais fácil fazer isso do que... Professora, senhora, me desculpe, eu não consegui entender. Espera aí. Onde está o T, Nazarena? Ela substituiu pelo 4, que foi o resultado lá em cima. 4 segundos. Aí onde está o T, ela substituiu pelo 4. Olha só. Qual era o tempo? Qual foi o tempo que eu tive que achar? Qual é o tempo necessário para eu achar a altura máxima? Não foi 4? Foi 4, Nazarena? Sim, lá, ele deu lá Então, em quer cima. dizer o seguinte, que se eu jogar 4 lá na minha função da altura, ela vai me dar a altura máxima. Foi isso que eu fiz. Mas isso tem uma fórmula, né, professora? Não, tem a fórmula aqui que ela dá. Agora, se eu não quiser fazer assim, eu tenho que usar essa aqui. Menos delta sobre 4A. Ah, mas aí eu vou calcular delta e tudo. Eu acho que demora mais. Achei o 4. Sim, disfarce. Agora que eu fui prestar atenção que essa aí aqui está lá em cima, disfarce. Desculpa. Disfarcei. Deu para entender? Oi. Deu para entender, sim, deu sim. Fala, Madalena. A minha pergunta é... Diga. Quando eu for aplicar, por exemplo, substituir lá o H de T para o H de 4, eu preciso colocar aí o que a senhora colocou aí na B, H máximo igual
H, não sei o que. Altura máxima igual a y do vértice, e essa altura, e esse y do vértice é o H do V do vértice. Eu Pode preciso pôr e sair antes. Eu não posso só já ir substituir H de 4 e substituir tudo. Eu preciso colocar essa formulazinha que a senhora colocou? Não é formulazinha, é só mostrando qual foi o caminho que tu usou. Pois é, mas se eu não lembrar disso numa prova, eu estou certa do mesmo Vai jeito. lembrar, minha filha, porque você vai aprender. Aprenda. Não tente gravar. Quem é a altura máxima? É o Y do vértice. Quem é o Y do vértice? É o H de V do vértice. Lembrem que domínio e imagem, quem é a imagem? É o F do domínio que eu joguei. Porque agora vocês veem isso como uma obrigação de querer decorar. Não é decorar. Não, professor, eu já entendi como é que se diz? Calcular aí o H de T. Eu já entendi. Só que esse contexto anterior é que eu ainda não consegui pôr na cabeça. Mas eu vou ler o assunto de novo, vou pôr na minha cabeça isso aí. Procure fazer. Deixa eu ver o que ainda tem mais. Gente, é só isso. Eu queria que vocês tentassem. E amanhã tentassem mesmo. Além do exercício que vocês já têm para entregar no dia da prova, mas tentassem fazer esses exercícios aqui para a gente poder ver como é que estão saindo, entendeu? Aí, amanhã eu iria pegar e fazer uma revisão. Tanta coisa que eu escrevi, só 3 páginas. Esse material já foi disponibilizado no grupo, né, professora? Esse o quê? Esse material aí já foi disponibilizado no grupo, né? O material da equação de segundo grau, já. Já, né? Tá. Já. Agora, o que falta é esse material do... Espera aí que eu fechei aqui, gente. O que falta para vocês... Já está gravando, prof. Oi? Já está gravando. Está gravando ainda. Porque eu não fechei, eu só fechei o que falta para você, essa minha explicação aqui. Esse material eu vou mandar agora. Mas o material de equação de segundo grau já estava no grupo, tá? Eu quero que vocês tentem fazer. Quero que vocês tentem fazer as questões. E amanhã, às 18... Deixa eu ver aqui uma coisa, rapidinho. Só porque eu estou... Porque amanhã o rapaz vem mexer aqui em casa, que ele vai trocar o registro e tudo. Eu estou perguntando para ele se até às 18 horas ele já terminou. Tá? Então, amanhã eu só confirmo com vocês. Assim que ele acabar, ele vai ter que desligar tudo para trazer o registro do porte para casa. Aí eu não sei se de 3 às 6 ele já acabou, tá bom? Mas a nossa aula de hoje fica até aqui. Procurem estudar e amanhã a gente começa a revisão de polinômios até função no segundo grau. Tá bom? Parar de gravar aqui, já.